O silêncio é a condição, digamos assim, básica para a oração. O silêncio é o campo aberto que permite alguém rezar. Os barulhos, tanto externos como internos, eles são obstáculos ao recolhimento. O recolhimento nada mais é do que a alma centrar-se em Deus, por meio do pensamento, do desejo, da vontade, dos sentimentos. E o silêncio é esse pano de fundo, digamos assim, não é? É este cenário, é este palco que permite à alma centrar-se em Deus. Sem o silêncio, nós temos rezas. A oração pede silêncio. A oração, ela exige silêncio. Não é à toa que vários santos, não só os do Carmelo, disseram que a porta para a vida de oração é o silêncio. O silêncio abre para a alma as comportas da graça. Por exemplo, quando nós chegamos dentro de uma igreja ou numa sala onde está o Santíssimo e já começamos a rezar, isso não é oração. Se a gente não parar para silenciar o corpo, as emoções, as energias, se a gente não parar para silenciar a corrente sanguínea, o pensamento, a audição, a imaginação, a gente não consegue rezar. Eu atendo muitas pessoas que me dizem, irmão, eu já chego na capela da comunidade orando, mas não consigo me concentrar. Por quê? Você vem com toda a vitalidade do corpo, com todo o barulho da cidade, com todo o barulho do trânsito, e já começa, meu Senhor, eu te adoro, tu és o meu Deus, tu és o Deus da minha vida, glória a ti, Senhor, graças e louvores dê a todo mundo. Então a alma fica numa necessidade de falar, que não é oração. Oração é escuta, é muito mais escuta do que falar com Deus, né? É muito mais audição do divino. Então, quando a gente entra numa capela, seja ela uma igreja, uma capela da comunidade, onde tem o Santíssimo, a gente primeiro se aquieta, silencia o corpo e a alma, silencia a memória, a vontade, e aí começa assim o diálogo com Deus. Então, o silêncio é primordial, é uma condição sine qua non para a vida de oração. Ninguém que tenha feito esse silêncio interior e exterior poderá rezar. E é um binômio, porque é o silêncio exterior e o interior. Sendo que o silêncio exterior é o que vai favorecer o silêncio interior, que é o silêncio da alma. Mas se a alma está agitada, perturbada, com tanta negatividade, com tanta frustração, com tanta dor, com tanta revolta, com tanto apego às criaturas, é claro que ela não vai conseguir rezar, né? Então, o silêncio é a condição. Nós podemos dizer que é o oxigênio da oração. Pelo silêncio, nós nos reportamos a Deus, nós nos concentramos em Deus. Silêncio exterior e silêncio interior, né? Isso é muito importante levar em consideração, porque esse silêncio leva a alma à união com Deus, à união vital com Deus. Ninguém consegue rezar, fazer oração em meio a barulhos, né? Novamente eu digo, não é só o silêncio exterior. Alguém pode estar no meio do mato, numa capela, e vozes interiores, gritos emocionais, estar interrompendo o diálogo com Deus. O silêncio interior. A alma quer rezar, a alma escolheu rezar, então isso é o silêncio interior. E a oração mental, o nome já está dizendo, né? A oração da mente. Não são mais aquelas orações feitas, né? As orações do Pai Nosso, da Ave Maria, oração de livros, oração compostas por alguém, com todo mérito, com todo valor. Mas a alma chega um tempo que essas orações vocais, chamadas, elas já não preenchem mais o vazio de Deus que a alma sente. Então a alma passa para a oração mental, que é o diálogo silencioso, adorante a Deus por meio da mente. A mente não fica divagando, ela vai direto para Deus. E ela sabe o que está rezando, e ela sabe a qualidade da oração dela, o valor da oração que ela está fazendo, os frutos que essa oração produz. Então, a oração mental, ela diverge da oração vocal, que é a oração de, não é? Essas nossas orações todas conhecidas. E até mesmo, tem pessoas que só conseguem rezar através de livros, de manuais, de devocionários. E essas almas, elas nunca vão chegar à contemplação, pelo menos assim, no sentido de uma experiência profunda do amor de Deus, porque elas só sabem rezar com a oração preparada por alguém, mesmo que seja por um santo. Santa Teresa manda levar sempre um livro para a oração, para a meditação. E ela diz que com o passar do tempo a alma não precisa mais do livro. O livro é apenas uma isca para chamar a atenção da alma. Ela sugere que toda vez que a pessoa vá para a oração, leve um livro piedoso, que a pessoa goste. Claro que a pessoa não vai para a oração com um tratado teológico, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho,
A pessoa vai com um livro de piedade, um livro piedoso, para poder a alma centralizar-se em Deus. A oração mental é a oração da mente. A alma conversa livremente, espontaneamente com Deus, sem a necessidade de livros, textos, né? Por mais bonitos que sejam. Santa Teresa d'Ávila diz que durante muitos anos precisou de livros. Ela era uma leitora assídua de São Tomás de Aquino e também uma leitora assídua de Santa Catarina de Sena, que foi sua mestra, digamos assim, né? No que concerne ao recolhimento da alma, recolhimento interior. Mas ela chega a dizer que com o tempo a alma não precisa mais. Ela já tem a sua vida com Deus, o seu itinerário de vida espiritual. Então a oração mental é aquela que pode estar acontecendo, o que estiver acontecendo ao seu redor, de olhos abertos ou de olhos fechados, você está com Deus. Santa Teresa exorta a rezar de olhos fechados, porque ela diz, né, lá nas exclamações, que os olhos são as janelas da alma. Então ela manda cerrar, fechar essas janelas, para que a alma só veja Jesus, o Rei, no seu trono de glória. A oração mental nada mais é do que a oração da mente, que agora fala livremente com o Senhor, sem o auxílio de orações prontas. É aquele diálogo amoroso. Santa Teresa diz que a oração é conversar com alguém que nós sabemos que nos ama. Então ela diz que é uma conversa saborosa, amorosa, porque sabemos que quem está nos ouvindo nos ama, se interessa por tudo que estamos lhe dizendo, tudo que estamos lhe partilhando e até mesmo lhe pedindo, por amor. Então a oração é um diálogo de amor com quem sabemos que nos ama. E a oração mental é própria das almas que estão nesse processo de evolução, que já não precisam de textos, livros, métodos. Outra coisa que Santa Teresa diz é que chega um ponto que a alma não precisa mais de método. Método beneditino, método carmelitano, método de São Silvestre, método de São Sulpício. A alma cria o seu itinerário de fé até o Senhor. Todos os métodos ajudam. Eles são como que escolas. Mas depois a alma cria o seu próprio caminho, o seu próprio método para estar na presença de Deus. Deus o abençoe, querido.